16/02 de 2026, estamos no 4º ano e no dia 358 desde o início da invasão total. Sejam bem-vindos, eu os cumprimento. Sobre o relatório de situação, no relatório de hoje, veremos alguns ataques. Também vamos analisar quais declarações contraditórias o Ministério da Defesa russo está fazendo novamente. E também veremos isso. Blogueiros militares russos comentam a situação atual na linha de frente, que é extremamente interessante. Amanhã é esperado um forte ataque aéreo à Ucrânia. É o que muitos analistas pensam, já que há alguns cruzadores de mísseis russos no Mar Negro que voltaram a navegar. Na maioria das vezes, isso indica um ataque pesado em breve. A frota de bombardeiros estratégicos russos em Engels 2 teria sido novamente colocada em alerta, o que significa que provavelmente podemos esperar um ataque aéreo bastante pesado nas próximas pouco mais de 30 horas. No momento, há ataque em Belgorod, com sirenes e explosões durante tentativas de interceptação. As imagens lembram o que se vê nas cidades ucranianas, mas aqui é território russo. A liderança russa anunciou logo após a invasão que criaria uma zona de amortecimento na Ucrânia. Essa zona deveria proteger a população russa de ataques ucranianos e impedir ações como a de hoje. Assim, Belgorod deveria estar fora do alcance das forças armadas ucranianas. Na verdade, aconteceu o contrário. A cidade continua vulnerável e, ao que tudo indica, continuará assim. Isso é realmente bastante notável do ponto de vista militar. Zona de amortecimento não é termo político nem abstrato, mas uma promessa operacional. Quem a anuncia compromete-se implicitamente a controlar o território e a garantir a própria retaguarda. O fato disso não dar certo indica um limite lógico, seja em termos de pessoal, logística ou tática. Além disso, as forças russas estão comprometidas em vários setores da frente, principalmente na frente leste e também na região de Zaporígia. O Donbass consome pessoal e material sem fornecer avanços decisivos. Quando uma ofensiva chega ao ponto em que novos ataques exigem mais esforço do que retorno, ela atinge seu ponto de culminação. Cada tarefa extra vira um fardo e cria uma zona de amortecimento, enquanto na frente principal quase não há avanço. Esta é mais uma dessas tarefas. Belgorod se torna assim o símbolo de um problema. A profundidade estratégica que se queria criar aqui não existe. Em vez disso, a guerra está se deslocando cada vez mais para o território russo. E quanto mais frequentes esses ataques se tornam, mais claro fica. Uma promessa simples não substitui o controle operacional. Há ainda outra tentativa de ampliar a zona de amortecimento aqui na região de Sumy. Canais russos também relatam que, nesta região, onde eles queriam estabelecer essa zona de amortecimento, a 83, a brigada russa com 100 soldados foi atacada em 13 de dezembro. Agora, todos eles são código 200. Código 200, aliás, significa no campo de batalha. Então você vê, mesmo nessas áreas com as zonas de amortecimento, aliás, aqui está a 83ª Brigada na área com a formação das zonas de amortecimento. As perdas continuam muito altas lá, tão altas quanto na linha de frente principal, embora aqui haja menos combates. Mas agora fica interessante. Até mesmo um dos canais militares do Telegram mais conhecidos e leais ao regime na Rússia está bastante irritado, e isso é notável. O canal Informante Militar falou abertamente de uma mistura de engraçado e triste, depois que o Ministério da Defesa aparentemente se contradisse. O motivo foi uma visita do chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov, ao grupo de tropas Centro. Nos relatórios da manhã, foi dito que em Mionograd, chamado de Dimitrov pela Rússia, os combates continuam. Apenas cerca de 30% da cidade está sob seu controle. Mas espere um pouco, onde fica Mionograd? Vamos dar uma olhada no mapa, porque aqui está marcado como laranja. Aqui perto de Pokrovsk, nós vemos Pokrovsk aqui. Na verdade, quase tudo isso está sob controle russo. Eu já marquei como uma área russa no mapa. Aqui em cima, há mais combates em direção a Rudinsk. Eles continuam praticamente há quase meio ano, e aqui em Mionograd Norte, praticamente não há progresso. Porque o problema é o seguinte, temos aqui combates entre os russos e os soldados ucranianos. Ambos os lados ainda afirmam ter soldados na cidade e provavelmente ambos estão certos. Mas nenhum dos dois consegue de fato comprovar que controlam a cidade ou certos bairros.
Os russos nunca publicaram nada aqui no Oeste, ou seja, nenhuma bandeira deles, como costumam fazer, ou qualquer outra prova de que conseguiram chegar ao centro da cidade. Mas os ucranianos do outro lado também não conseguiram postar vídeos, por exemplo, mostrando ataques a soldados russos com drones. Esses ataques também aconteceram aqui nos arredores da cidade ou nas proximidades, ou seja, essa área ainda é uma zona cinzenta. Marquei essa área em laranja escuro, pois presumo que os russos dominam mais aqui. Diante da situação nesse setor, isso não é improvável. É justamente sobre esse local que falamos. Aqui, Gerasimov afirma que 30% foram conquistados. Foi explicado de forma concreta. O lado russo e a 5ª Brigada de Fuzileiros Motorizados lutam contra forças ucranianas cercadas no sul da cidade. Eles falam de um cerco dessas forças, implicando que já controlam todo o norte desses combates, pois, do contrário, não haveria cerco. O problema, porém, é o seguinte: já no dia 31, em 31 de dezembro de 2025, o ministro da Defesa, Andrei Belousov, parabenizou oficialmente exatamente essa brigada pela libertação completa de Myrnograd. Naquela época, a declaração falava sobre a conquista total do local, sem restrições, diferente de agora. A declaração que agora está em questão soa quase banal, mas é reveladora. Aparentemente, nenhum vídeo atual da visita de Gerasimov foi divulgado, mas sim material antigo do dia 9. O vídeo de 9 de dezembro foi reutilizado e apresentado como se fosse atual. Por isso, a declaração anterior sobre o controle de mais de 30% voltou a aparecer nas notícias. Eles usaram exatamente o mesmo clipe. Poucas horas depois, o Ministério da Defesa teria tentado retirar a notícia. Publicações foram apagadas ou alteradas e novos materiais foram divulgados. O que parece um erro embaraçoso é, na verdade, interessante estrategicamente. Em uma guerra em que o controle da informação é um elemento central, tais contradições não deveriam acontecer. Quando órgãos oficiais anunciam a conquista total e depois admitem o contrário, mesmo sem querer, surge um problema de credibilidade até entre aliados. E por falar em guerra de informação, ainda faltam cerca de 6 inscritos para chegarmos a 74 mil. Então, se você ainda não fez isso, sinta-se à vontade para me fazer esse favor gratuito e ajudar a manter a cobertura diária funcionando. Blogueiros militares russos soam o alarme devido a uma ofensiva ucraniana na região de Stepnohirsk. Segundo relatos, as forças ucranianas empurram gradualmente unidades russas para trás na região. O tom é defensivo e mencionam dificuldades crescentes. O local dos ataques fica um pouco mais ao norte do antigo reservatório de Shokova. Após a destruição da barragem, o reservatório secou quase completamente. Teoricamente, o trecho largo e agora raso oferece um obstáculo natural de cerca de 20 quilômetros, mas, na prática, essa área não parece ser uma linha de defesa estável. Canais russos relatam ataques aéreos e de drones bem mais intensos na região, indicando que a Ucrânia tenta aproveitar a área aberta, difícil de fortificar. Onde antes a água formava uma barreira, agora surge um terreno difícil, mas superável, especialmente para drones, artilharia e ataques aéreos precisos. As queixas dos propagandistas russos são interessantes, pois confirmam indiretamente a pressão existente ali. Quando até canais leais ao regime mencionam problemas, geralmente é sinal de que a situação local está bem tensa. Se isso vai resultar em um avanço maior, ainda não está claro, mas este trecho aqui está se tornando outro ponto de conflito ativo, e o lado russo está menos consolidado ali do que gostaria de mostrar. E se olharmos isso no mapa, temos aqui vários ataques, principalmente desta área. Aqui, no alfinete azul, já temos uma bandeira ucraniana. Na verdade, podemos redesenhar isso aqui, mais ou menos assim, e declarar como controlado pela Ucrânia. Além disso, há outros ataques aqui na estrada. Os blogueiros russos relatam: acho que o próximo alvo será justamente esta localidade aqui, para então retomar o território. Isso não é realmente largo. Vemos aqui na área controlada pelos russos, são no máximo 4 quilômetros. Se os ucranianos controlarem isso, eles primeiro isolam as unidades russas aqui na água, que não podem escapar para nenhum outro lugar. Afinal, eles não podem simplesmente nadar para fora da água. E eles aumentam novamente a pressão sobre Kamiansk, que na verdade estava nas mãos dos ucranianos há 2 anos. Vamos dar uma olhada nesses modernos caças aéreos, totalmente sem pilotos e apenas com drones.
3 drones ucranianos perseguem um drone kamikaze russo, Shahed. Nos primeiros segundos, dá para ver 2 dos interceptadores pela visão do terceiro. Após o acerto, o Shahed explode no ar e a onda de choque atinge até um drone interceptador mais distante que perde o equilíbrio. Por um momento, parece que ela perde o controle, mas o piloto reage rapidamente, estabiliza o sistema e retoma o controle do drone. Assim que a situação está sob controle, o próximo alvo já aparece. O operador o identifica rapidamente, inicia outro ataque e consegue interceptar com sucesso o segundo Shahed também. O vídeo destaca como a guerra aérea mudou. Agora, drones flexíveis e baratos caçam outros drones, substituindo canhões antiaéreos e mísseis clássicos. Velocidade, tempo de reação e controle preciso substituem sistemas pesados, que no passado tinham custos imensamente altos, principalmente com mísseis e sua munição. E se agora alguém disser que o Gepard também pode derrubar o Shahed de forma econômica, essa afirmação está absolutamente correta. Isso é verdade. Derrubar um Shahed com um bom felino alemão também é muito mais barato do que usar um míssil antiaéreo. Mas um único disparo do Gepard custa quase 560 euros, e como ele possui canhões duplos, pode-se contar com o dobro desse valor. Isso significa que com uma única rajada, cada abate ainda pode custar um pouco mais de 10 mil euros, mesmo sendo muito preciso. 3 drones interceptadores, dos quais nem todos foram usados, são mais econômicos para os pilotos, e ainda tratamos de drones. Os guardas de fronteira ucranianos descobriram um obuseiro autopropulsado russo S-219. O canhão autopropulsado de 152 milímetros estava escondido em um abrigo. É muito notável, claro, que a escotilha ali estava aberta. O 2S-19 é um dos sistemas de artilharia mais importantes da Rússia. Ela dispara projéteis de 152 milímetros a longas distâncias e é regularmente usada para apoiar ofensivas ou para atacar posições ucranianas. Sistemas como esse são centrais para a Rússia, pois a guerra é marcada pela artilharia. A doutrina russa se baseia, em parte, nessa superioridade. O obuseiro foi descoberto mesmo escondido, mostrando como o campo de batalha está fortemente monitorado hoje. Drones detectam tanto alvos móveis quanto sistemas parados na retaguarda. Uma escotilha aberta também indica que o veículo foi utilizado recentemente, mas eu não acredito nisso, já que não é possível ver soldados ali que Foi descoberto, já que não é possível ver soldados ali. E os guardas se protegem uns aos outros. E eu estou sim, porque... Agradeço aos membros do canal, equipe das Algas e especialmente ao Tenente-Coronel Renek, Sila, Dietrich, Fred e Meyerhofer. Inscreva-se, curta, comente e até o próximo relatório.